Glória a Deus, amém? Queria chamar o irmão Jess aqui. Esse homem aqui vai trazer a palavra hoje aqui para nós. Somos gratos pela vida do irmão Jess, né? A sua vida já é um testemunho, né? Mas todos conhecem ele aqui. Somos gratos, Jess, pelo apoio que você sempre tem nos abençoado. Não só a Igreja Batista, mas o Ministério de Homem. Então, louvo a Deus pela sua vida. Você tem sido um instrumento de bênção na minha vida e da minha família, amém? Estire suas mãos para cá para a gente orar. Senhor Deus, Senhor meu Pai, Senhor, eis aqui o teu filho, Senhor irmão Jess. Tu sabes, Senhor, da caminhada, a intimidade que tu tens tido com ele, Pai. Que tu possa vir abençoar, Senhor, ele, guardando, livrando, Senhor, cada dia mais. Abençoa, Pai, e vai abençoando ele, para que onde ele esteja, Senhor, ele esteja fazendo aquilo que tu tem colocado ele naquele lugar para fazer, Senhor. Quer falar, Senhor, da tua palavra, quer falar do teu amor e cuidar, Senhor, daqueles que realmente precisam, Senhor. Somos gratos a Deus pela tua vida e pela tua família, Senhor, que tu tem cada dia mais abençoado ali no Camará, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque ele tem sido, Senhor, fiel a ti, Senhor, mesmo nas dificuldades, Senhor, que ele tem enfrentado ali, Senhor. Mas, Senhor, ele sabe que tu está com ele ali a cada dia, a cada amanhecer. Somos gratos a Deus. E essa noite que tu possa usar ele como canal de bênção para nos abençoar nessa noite. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém. Amém. Que bênção, né? Que bênção a gente poder estar aqui nessa noite, para a gente compartilhar da palavra do Senhor. O Ministério de Louvor me fez o convite para a gente estar aqui nessa noite, compartilhando do Evangelho, da palavra de Deus. Essa palavra tão transformadora, né? Tão abençoadora, quando a gente entende e compreende o que é o Evangelho, quem é Jesus, do que Ele é capaz de fazer. E aí a gente vai debulhando, né? Debulhando muitas coisas e que vai nos tirando a venda, que vai tirando as escamas dos nossos olhos, que vai se revelando a nós, que nós passamos a ter uma intimidade com Ele, né? E Ele vai nos mostrando um caminho que o homem, muitas pessoas ainda não conhecem, mas para a honra e glória do Senhor e com a permissão do Senhor vão conhecer. E como é bom quando a gente está na caminhada, entendendo que a caminhada é um passo a cada dia, um dia de cada vez. Sempre bom a gente ter o despertar no coração de aprender mais de Deus, de entender quem é Jesus verdadeiramente nesses dias tão distraídos que nós estamos vivendo, né? Onde tudo nos distrai, tudo nos tira do foco. É um celular, é um carro, é um bem material, é alguma coisa, é uma notícia, tudo nos distrai, né? Para que nós não possamos focar em Cristo Jesus, na caminhada, em tudo o quanto o Senhor tem para nós. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para o Senhor, aí a gente vai entendendo, e a gente vai pedindo, e vai buscando, Ele vai nos mostrando, e aí a caminhada não é fácil, irmãos, né? Como nós sabemos, a própria Bíblia nos revela isso, o Senhor nos mostra isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é um dos recados de muitos aos quais Jesus deixa para nós. E a palavra do Senhor é o nosso manual, como o pastor Tiago sempre costuma citar aqui, né? É o nosso manual, porém, muitas vezes nós não consultamos esse manual, né? A gente quer ir no casual, no eu sei, no eu acho, pela minha força, pelo meu querer, eu entendo assim. Então, são muitas opções que nós recorremos a ela, porém nós não recorremos à opção principal, que é da palavra de Deus. E aí nessa noite eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, lá no livro de 2 Crônicas, 1 Crônica, aliás, 1 Crônicas, no capítulo 4, só 2 versículos, versículo 9 e 10, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor nos diz: Jabes foi mais
Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera a mim abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Só até aqui esses 2 versículos. A palavra do Senhor aqui, irmãos, ela relata a história de um homem que não é muito, a história dele é bem curta aqui na Bíblia, né? Porém, o que eu quero enfatizar e focar nessa noite, meditar com os irmãos, é a respeito de uma decisão, de algo que floresceu, que florou no coração de Jabes, que foi orar. Invocar o nome do Senhor. Algo tremendo em nossas vidas, uma ferramenta a qual nós temos, mas que no decorrer do tempo, isso parece que tem ficado um pouco distante de surtir efeito em nossas vidas. Dentro da igreja, na vida dos cristãos, por conta de tantas coisas que nós temos vivido. Aonde o desacreditar vai nos levando a uma bolha a qual, quando nós estamos dentro dela, muitas vezes nós não conseguimos e achamos que nós não temos mais força para sair de dentro dela. Nos colocam em um sistema, nos colocam em uma bolha a qual nós vamos nos enfraquecendo ao ponto de cauterizar nossa mente e nós acharmos que tudo aquilo é verdadeiro. Mas esse homem tomou uma decisão diferente em um determinado tempo da sua vida, ao qual lá atrás sua mãe o sofreu para poder ter o seu filho e colocou esse nome dele, um nome ao qual talvez lhe causava constrangimento, talvez lhe causava vergonha, talvez lhe deixava desmotivado em seguir a sua trajetória como homem. Mas em um determinado tempo da sua vida, ele clamou pelo Senhor. Ele tomou um posicionamento de orar a Deus. E aí a gente às vezes não entende o poder da oração, o que a oração é capaz de fazer. Por quê? Porque a gente deixa de entender verdadeiramente o sentido da Bíblia. Eu me lembro certa vez, em um determinado tempo, lá no Camará, onde a gente mora, tem uma cacimba, um poço, né? E aí lá tinha uma bomba. De puxar a água para a casa da minha avó e para a nossa casa. Já era bomba elétrica, né? Mas aquelas bombas era uma elétrica quase que artesanal, né? Digamos assim. Talvez hoje tenha algum museu perdido por aí no meio do mundo, não sei nem aonde. Mas enfim, qual é o detalhe? Nós pequenos, e aí o meu pai chamava a gente para ir ajeitar essa bomba. Meu irmão, aquelas coisas de quando a gente é criança, né? Que o pai da gente leva a gente para fazer alguma coisa, você vai porque realmente tem que ir, né? Mas aquele negócio que só em pensar no trabalho que dá, meu irmão, a gente já fica até cansado. E aí, a gente ia com ele para aquelas cacimbas de interior, feita de tijolo, né? Feita toda de tijolo, não tinha negócio de anel ainda, né? De tijolo, e aí a bomba ela era colocada em cima de umas tábuas, bem no centro da cacimba, a cacimba grande. E aí a gente ia consertar essa bomba e tinha que desmontar ela, tinha que montar de novo. E essa bomba ela trabalhava no processo de sucção, onde tinha uma peça que a gente chamava de gacheta. Essa peça ela era uma espécie de um retentor, né? Onde ela tinha que trabalhar dando compressão na bomba, lubrificada, mas para desmontar era horrível. E aí, irmãos, a chave que a gente utilizava também, que naquela época não tinha como tem hoje a tecnologia, a facilidade das coisas, né? A fabricação de ferramentas para esse tipo de trabalho e tantos outros, era a chave de grife. Quem não conhece a chave de grife é o quebra-galho de muitas coisas, até hoje, né? É a chave de grife. E a gente só tinha uma chave de grife. As coisas muito difíceis, irmão. A gente acha que hoje as coisas é difícil. Qualquer esquina por aqui que você for, tem um depósito hoje que tem o quê? Eu quero a chave de grife, uma 10, uma 15, uma L, uma A, não sei o que e tal. Então dá até nome de
legume, de fruta, a chave agora. Enfim, a gente tinha aquela chave para poder montar aquela bomba. E aí, quando a gente terminava, a gente trabalhava ali em cima das tábuas, e a bomba tinha que ficar bem no centro, por causa do cano, e lá embaixo tinha a válvula. Quando a gente saía, a chave acontecia às vezes de cair. Só que ela caía, batia, como se chama na linguagem nordestina, né? No beiço da cacimba, e caía já no chão. E quando caía, a gente até brincava, né? Já pensou se tivesse caído na cacimba? E aí a gente até brincava um com o outro, né? Isso eu, meu pai e meus 2 irmãos pequenos. Aí o outro ia brincar, já pensou se fosse dentro do mar? Entendeu como é? Tinha aquelas brincadeiras. E a chave, ela tinha um buraco, justamente para você botar um cordão ou um arame, seja lá o que for, por uma questão de segurança, para não cair. E se cair, não causar um acidente com ninguém. Mas a gente nunca se ateve para isso. E aí, irmãos, sempre acontecia isso. E era aquela trabalheira. Até que um dia, aquela chave caiu. Mas ela não caiu fora da cacimba. Ela caiu dentro da cacimba. Então, irmãos, quando a gente entende as coisas de Deus e tudo o que está dentro da Bíblia, que a gente entende que a gente veio aqui para esse mundo e aqui é passageiro, porque a palavra do Senhor nos revela, nos mostra isso. Que tudo é passageiro, passaram os céus e a terra. Só a palavra do Senhor será para toda a eternidade. Aí a gente se depara com um homem na Bíblia, que um dia o cara ora para não chover. Já pensou? Você chegar hoje, nos dias de hoje, no interior, e dizer, meu irmão, eu vou fazer uma oração aqui para não chover. Lá do Quixadá para dentro, vai lá fazer uma oração dessa. Né? Meu irmão, os caras te matam. Porque, sertão, a necessidade de água, ela é imensa. Todo mundo precisa de água. Todo mundo precisa de água. Aí o cara chega lá no lugar daquele, em pleno mês dos bros, né? Lá para o mês de outubro, novembro, né? Onde o negócio está pegando, quanto mais perto do inverno fica, mais a escassez chega. E aí o que acontece? Vai fazer uma oração. Aí o cara ora para que não chova. E mais detalhe, para que não chova e não chova durante muito tempo. E o cara orou e ficou sem chover. E aí, irmãos, o tempo passou. E aí esse mesmo homem, depois ele ora para que chova. E aí, chove. É para a gente entender que aquilo que a gente pede a Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, que não está colidindo com a vontade do Senhor para a nossa vida, ou por algo que está em nossa volta, mova-se céu e terra, meu irmão, o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Mas a Bíblia nos revela a respeito da oração, é que nós muitas vezes, nós nem pedimos. E muitas vezes até pedimos, mas quando nós pedimos, nós nem sabemos pedir. E aí a pergunta é, será que eu estou orando da forma certa, do jeito certo, da forma certa? Ou eu estou fazendo a coisa certa de uma forma errada? Às vezes pode acontecer isso na nossa vida. Quando se trata do orar, do pedir, do clamar, do invocar o nome do Senhor. Eu sempre gostei muito de criar, e eu gosto de contar a história quando eu estou ministrando a palavra de Deus, porque é assim que Deus fala comigo, e assim a gente vai entendendo as coisas. Né? Eu sempre gostei muito de criar, Agora mesmo um amigo meu ligou para mim, eu até falei para o pastor Tiago, né? Perguntando se eu queria 2 jacaré. Eu digo, manda para cá, meu irmão, é comigo mesmo. E aí, assim, sempre gostei muito de criar. E eu criava muita galinha mesmo, muita. Eu cheguei uma vez, lá em casa, eu cheguei a vender 280 galinhas, um cara numa mão só. Quando eu vejo o cara dizer, hoje eu crio muita galinha, na granja os caras criam. E aí, eu ia selecionando aquelas que realmente era criadeira. O que é criadeira que eu quero dizer? É aquelas que cuidam mesmo, que elas nasceram para ser mãe de verdade, para cuidar mesmo ali a toda hora, a todo vapor. Não tinha negócio, entendeu? O gavião vem, bora. Se embolava com... Eu tive de ver galinha minha se embolar com um gavião e ele ia embora, mas não levava o pinto. Ela dava a vida pelo pinto. Eu tive de ver isso no meu quintal. E aí o que acontecia? O que aconteceu uma vez? Uma galinha dessa chocou. Eu não tinha ovos
para botar nela no momento lá, que eu vendia, era juntando e vendendo, juntando e vendendo, juntando e vendendo. E aí, uma pata, eu também criava uns patos, uma pata estava pondo. Eu peguei a galinha, peguei os ovos da pata, botei embaixo da galinha. E deixei ela lá, para ela chocar, né? E aí, beleza, a galinha chocou e tirou os patos. Só que lá perto lá de casa, quem já foi lá em casa conhece, lá perto lá de casa tem a barragem. E galinha quando está de pinto novo, meu irmão, anda por todo canto, cisca em todo canto e vai embora. E como a barragem é perto, a galinha foi ciscar perto da barragem. O que aconteceu? Os patos entraram dentro d'água. Porque pato, ele nasceu para viver 90% da sua vida dentro da água, tendo acesso à água. E galinha nasceu para praticamente viver os 100% da sua vida em terra firme, fora de água. E aí a galinha fazendo aquele barulho, irmãos, eu corri para lá, pensando que era um gavião, um gato do mato, alguma coisa. Quando eu cheguei lá, eram os patos tomando banho, brincando, mergulhando, e a galinha feito uma louca, mano. Do lado de fora, tá entendendo? A galinha, e os patos lá. Eu acho que os patos, vendo aquela euforia dela, estavam achando que ela estava alegre de ver eles tomar banho. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu quero, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui nessa história, é que galinha, o ovo dela para eclodir no processo natural, só são 22 dias. E o pato é 30. E aí o que acontece? O primeiro ponto que eu quero enfatizar é isso aí, é você fazer a coisa certa da forma errada. Porque eu deitei, mas durante os 8 dias, até chegar o processo de eclosão dos ovos de pato, aquela galinha ela podia fazer duas coisas. Ou ela morrer, ou ela abandonar o ninho, e eu ainda ia botar a culpa nela, Marcelo, que a bicha não prestava. A galinha foi embora, abandonou os ovos, porque ela não presta. Não, é porque ela nasceu para cuidar dos pintos naquele tempo, e o processo de eclosão dela só é de 22 dias, a partir dali é um desgaste físico tremendo do animal. Ela podia morrer, ela não tinha mais força de transmitir calor para os ovos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é até mesmo engraçado, né? Que é o processo da comunicação. A galinha nasceu para andar com a ruma de pinto atrás dela piando. E os patos, meu irmão, o bicho faz quá, quá. E aí, até nisso, e aí eu tinha que levar a pobre da galinha no FISC, né? Para fazer um curso de inglês, espanhol, ou aprender a linguagem do pato. Ou seja, onde é que eu quero chegar resumindo isso? É que muitas vezes, aquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós até estamos querendo. Mas a pergunta é, a forma está correta? Qual é o propósito que está por trás disso? Dentro da Bíblia a gente vê claramente a história de uma mulher que um dia na sua vida amargurada diante de tanta situação, diante de tanta amargura, aflição, tanta coisa conturbando a cabeça daquela mulher, Ana chega, se ajoelha e clama a Deus. Ora ao Senhor, pede a Deus algo que lhe traria paz, que era um filho, paz no seu coração. Mas o profeta está ali perto e olha para ela e diz, afinal de contas, até quando você vai viver na sua embriaguez? Ou seja, muitas vezes aquilo que eu e você temos pedido ao Senhor, as pessoas que estão em nossa volta não vão entender. Muitas vezes o pastor está orando por algo na igreja e nós não vamos entender o propósito. Mas tudo tem um propósito, irmãos. E a oração é essa ponte que nos conecta a Deus. A oração é essa ponte que nos faz essa ligação, que faz essa conexão entre nós e Deus. Sem a oração não haverá ligação. Sem a oração não haverá conexão. Sem a oração não haverá essa ponte, porque quem faz essa ponte, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, é o agir dele. É onde eu entendo que para mim chegar do outro lado e conseguir o meu objetivo, não é pela minha força, não é pelo meu querer, não é simplesmente pela minha vontade. É porque um dia eu olhei para a cruz e eu não vejo mais o Senhor que foi pregado naquela cruz. Mas Ele vive. E eu preciso entender que um dia eu entreguei a minha vida, o bem mais precioso que eu tenho. E a partir daquele momento eu estou vivendo totalmente na dependência dEle. Totalmente na dependência do Senhor.
Mas hoje nós estamos nos transformando nos super-heróis, nos homens de ferro, onde eu sou inabalável. Inabalável? Onde qualquer situação nos tira o sono, onde qualquer situação nos tira o sossego, onde qualquer situação nos tira do controle, onde qualquer situação nos faz achar que a vida não tem mais sentido. Se há situações tão banais, tão bobas, tão adversas, porque nós vivemos dentro de uma bolha, de uma pressão, ao qual o homem muitas vezes não suporta. Ele não está capacitado de suportar e não busca recursos naquele que é capaz de lhe capacitar para suportar. E vai se deixando levar por um desânimo, por uma frieza, por algo que ao invés de construir, vai destruindo. Porque ele não entende uma ferramenta tão importante que ele tem em suas mãos, que é o poder da oração. Esse homem pediu a Deus que o Senhor alargasse as suas terras, o seu território. Esse homem pediu a Deus que o Senhor o protegesse, que a sua mão o guardasse, o protegesse e o livrasse de todo o mal. Simplesmente essas palavras foram a oração deste homem. E a Bíblia nos diz que esse homem foi o homem mais importante da sua casa. Alguém que outrora não tinha valor. Alguém que outrora as pessoas olhavam com um olhar totalmente tortuoso. Mas aí, irmãos, esse é o detalhe. É aí que está a diferença. Quando a gente toma posse dessa ferramenta chamada oração e a gente passa a trazer ela para a nossa vida e colocar ela em prática dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Os outros talvez não vejam o resultado, porque nós estamos na sociedade onde tudo que nós fizermos nós temos que mostrar para o outro. Nós temos que mostrar para o outro. Eu tenho que mostrar para o outro o almoço. Eu estou almoçando, eu tenho que mostrar para o outro o almoço. Eu tenho que mostrar para o outro o tênis. Eu tenho que mostrar para o outro e mostrar para o outro, mostrar para o outro. Por quê, irmãos? Porque nós vamos saindo de si. E vamos querendo viver uma vida de aparência. E Deus não quer saber da nossa aparência. Deus quer que nós venhamos entender a nossa essência. A nossa essência. É isso que nos fortalece. É isso que nos motiva a viver. É isso que traz dentro de nós e faz florescer uma fé a qual só o Senhor é capaz de nos dar. E quando nós vemos na Bíblia esses homens que oraram, onde o cara ora para que não chova, depois ele ora para que chova, e ora 7 vezes. E aí ele manda o servo ir lá. Como é que está o tempo aí, meu irmão? Rapaz, não vem nada não. Vai lá de novo. E foi de novo, e foi de novo, e foi de novo, até que na 7ª vez ele volta e diz: a única coisa que eu estou vendo é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O cara, então vamos correr, meu irmão, que o negócio é sério, o caldo é grosso, vem chuva ali, daqui a pouco, meu irmão, está relampeando e o trovão vem aí e vamos embora. Então, irmãos, é mais ou menos nesse sentido para a gente entender que as coisas de Deus, elas podem acontecer e elas acontecem à medida daquilo que eu creio, à medida daquilo que eu busco, à medida daquilo que eu não desanimo, à medida daquilo que eu não retrocedo, à medida daquilo que eu não volto atrás. À medida daquilo, irmãos, que eu foco naquilo ali, que o Espírito Santo de Deus está me direcionando, ou está ali direcionando, e é por aqui que eu vou caminhar. Ah, meu irmão, mas o negócio aí é sério, pois é por aqui que eu vou. Por quê? Porque é assim o Evangelho. As pessoas estão pregando hoje o Evangelho, como a gente tem ouvido muito, o Evangelho, se o cara prega o Evangelho da prosperidade, se o cara prega o motivacional, é tantas coisas. E no meio do caminho as pessoas vão se perdendo com esse monte de ferramentas as quais lhes são dadas. E eu não estou dizendo que elas também não são importantes, algumas dessas informações. Elas até são importantes. Mas a informação mais importante é eu e você saber que existe um Deus que cuida de nós. Essa é a importância, irmãos, do Evangelho. Essa é a importância da palavra de Deus. E aí, irmãos, quando a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai compreendendo essa ferramenta chamada oração que nós temos em nossas mãos. Nós vemos um homem chamado Daniel,
que na Bíblia o cara ora e tem uma vida de oração tremenda, pegada e ferrenha. Qual é o tempo que nós temos tirado para orar? Para nós. Qual o tempo que nós temos tirado para orar? Pelo outro. Porque dentro da Bíblia, Jesus, ele orou por nós, orou pelos discípulos. E aí, irmãos, a gente hoje, se a gente não se liga muito em orar por nós mesmos, quanto mais pelos outros. Ou seja, eu preciso alimentar a cada dia dentro de mim essa vontade, esse desejo de orar, de buscar ao Senhor em oração. Porque é tão bom, irmãos, quando a gente ora e a gente é respondido. E as respostas de orações, às vezes elas vêm como? De imediato, como um raio, como um relâmpago. De imediato, quantos de nós aqui já oramos de alguma forma e Deus respondeu de imediato? Quem não se alegrou? Nós nos alegramos. Por quê? Porque foi o fruto de uma oração. Você compreendeu isso. Você entendeu isso dentro do seu coração. Quarta-feira mesmo, lá na igreja, a gente estava lá. E as chuvas têm sido assim, como eu estava comentando com o irmão ali, né? As chuvas têm sido assim meio que repentinas. De repente o tempo está limpo, daqui a pouco vem uma pequena nuvem, e o tempo fecha, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. Daqui a pouco estia, vem um solzinho, e depois chuva de novo, é assim. E aí quarta-feira, lá no Camará, eu estava lá, tempo nublado, eu limpando ali a igreja e tal. Aí, tome chuva, irmãos, tome chuva. Mas sempre que eu vou lá, que eu estou ali na igreja, eu faço uma oração. E a minha oração é: Senhor, vai trazendo vidas para este lugar, na noite de hoje, para ouvir a Tua palavra, e que vidas possam sair deste lugar, transformadas e impactadas pelo poder que há no nome santo do Senhor. E chuva, meu irmão, e chuva, e chuva, e chuva, e chuva. E aí, qual é o pensamento que veio? É porque o próprio Jesus diz isso, né, pastor? O próprio Jesus diz isso na sua palavra. E nos chamas de homens de pequena fé. Porque às vezes a gente ora, mas não ora com fé. E mesmo assim, Deus ainda responde, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa fé. E aí, chovendo, meu irmão, chovendo. Daqui a pouco eu estava sentado lá na minha cadeira presidencial, lá em cima, né? E aí, de repente, escutei aquele barulho. E aí, barulho, irmão, é o quê? O que é barulho? Né? Sim, como é que se diz? Característica de barulho, né? Ou é menino ou é mulher. Entendeu? Como é? Geralmente. E aí, irmãos, era a meninada que chegou ali, irmãos. Chovendo. Eu estou falando aqui, irmãos, chovendo. Aí é quase a equipe dos anjos, né? Que foi o Gabriel, o Miguel, a Tainá, a Cristiele e a Júlia. Deixaram a chinela na porta da igreja, já foram entrando e ficaram ali fazendo. Aí eu tenho que descer e tive que vir me molhando para acalmar os ânimos deles. Né? E as sombrinhas ali de lado. E aí, irmãos, sabe o que eu entendo? É que no meu coração eu até achava que ninguém vinha para a igreja. Mas não sou eu que trago. Não é o Marcelo Costa, não é o Marcelo Timbó, não é o Marcelinho, não é o Reginaldo, não é o pastor Tiago. É Deus, irmãos. É Deus quem conduz. É o Senhor que direciona. Mas é necessário que eu e você possamos entender que eu tenho que pedir, eu tenho que colocar essa dependência diante dele, no altar dele. E fazer como ele mesmo nos ensina. Fechar a nossa porta. A gente hoje está orando, irmão. A porta do quarto é aberta. E o celularzão, olha, irmão, eu estou orando aqui. Totalmente em colisão com a vontade de Deus. Porque o Senhor diz assim, irmãos, quando tu for orar, indivíduo, tu vai lá para o teu quarto, agora tu fecha a porta. Mas tu não sai espalhando para a vizinhança a tua oração, não. Que antes, quando tu sair espalhando, já vão dizer que não dá certo, que não vai acontecer. Por isso, é mais ou menos nesse sentido, irmãos. É mais ou menos nesse sentido que o próprio Jesus já nos ensina a orar. Tu vai lá para o teu quarto e tu ora ao teu pai em secreto, que em secreto ele vai te responder. Mas nós, às vezes, temos o processo do alarme, né? E aí Jesus vai fazendo assim. E eu fiquei olhando para aqueles meninos. Senta aqui.
Aí eles ficam olhando ali para mim, senta aqui, meu. Entendeu? Aí eu até penso que eles não vão voltar mais. Mas aí é que eles vêm mesmo. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque ali, irmãos, é Deus trabalhando na vida daquelas crianças. E aí a gente está ali. E a gente não desiste, a gente não desanima, a gente persiste. E a Marcelene faz pipoca, e a Marcelene faz um suco, e eles ficam ali. E aí, o interessante é que depois eu ainda tenho que botar para correr. Boto mesmo, irmãos. Eu boto, entendeu? O meu pastor Tiago sabe que ele já esteve lá, eu boto para correr. Porque senão, irmãos, quando termina ali o momento, e aí eu estou no processo de ensinar eles a orar, né? São convertidos? São não. São não, irmão. Miguel, bora. Quer orar por quem? Eu quero orar pela minha família. Aí ele começa a falar. Você quer orar por quem? Pelo meu pai, pela minha mãe. Aí a criança começa a declarar as situações as quais o Espírito Santo de Deus vai colocando no coração dela. E todos ali juntos, vamos orar. E eles oram. Sabe por quê? Porque talvez eu não veja. Talvez você não veja, porque a própria Bíblia nos revela isso. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Quantas pessoas talvez conheceram o Evangelho através da sua vida? E outros vão conhecer através da vida do outro. E seu nome vai ser proclamado em algum lugar, porque um dia alguém ouviu falar de Jesus através de você. Que você ensinou a orar, que você plantou aquela semente. Que você regou, que você cultivou, que você não desistiu. Dentro da própria palavra nós podemos ver isso. Pedro vai preso, o cara está na prisão, ele está preso. Mas em algum lugar tem alguém orando por ele. E mais, aquele povo está orando por Pedro porque ele está preso. E aí, quem é que Deus envia naquele lugar para tirar Pedro da prisão? É o cara balançando ali um monte de chave, procurando onde é que ele está, com escudo, com espada, com cavalo, com a carruagem de guerra? Não! É um anjo! E aí ele vai ali, irmãos, e acorda Pedro, e Pedro sai andando por ali e vai embora. E quando Pedro sai dali, ele vai para onde? Para a casa daquele povo que estava intercedendo por ele. E bate na porta e o povo quase não acredita que ele chegou. Mas isso, irmãos, é para a gente entender que não importa a distância, nem importa a circunstância, não importa o problema. É para mim você entender que a oração tem poder. A oração tem poder. E Pedro chega ali e abre a porta. E aquela mulher abre a porta ali, né? Dá até quase que... E a Bíblia não revela dessa forma. Mas talvez Pedro chega ali e ela pergunta, afinal de contas, Pedro, quem foi que foi lá te soltar, né? Então isso, irmãos, é para a gente entender que enquanto ele estava ali, alguém foi lá e soltou ele porque Deus ordenou um anjo para ir lá. Enviou um anjo para ir lá. E em nossa vida, quando esse homem de Deus ora ao Senhor e pede que o Senhor alargue os seus territórios, que Ele o proteja de todo o mal, é para a gente entender que o reino espiritual, irmãos, ele é mais real do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. O reino espiritual, ele é mais real do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Mas às vezes a gente não ora. A própria Bíblia diz isso, que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar para não cair em tentação. Então, irmãos, quando eu e você passamos a entender isso e trabalhamos com essa ferramenta tão importante, e a gente vê essa oração que esse homem fez, e a Bíblia relata que esta é a única oração que Deus atende esse homem em tudo aquilo que ele lhe pede. Ele pede, Deus alarga o seu território, alarga a sua tenda, alarga os seus bens, tudo o que ele vai fazer, Deus abençoa.
O cara se torna o cara mais importante daquele lugar, dentro da sua família, protege ele, guarda ele. Então, irmãos, quando a gente entende isso, é para a gente entender, e eu já vou encerrar aqui, é que eu e você, nós temos essa ferramenta nas mãos, como aquela chave de grife que um dia a gente tinha ela nas mãos lá naquele poço, quando a gente trabalhava com meu pai. Mas por um descuido, a gente deixou ela cair. Por uma questão de precaução, a gente deixou ela se perder. Só que tem um detalhe. Lá na frente, em uma outra ocasião, a gente precisou dela novamente. E aí a gente já não tinha mais aquela chave. E aí a gente entendeu o verdadeiro sentido daquela ferramenta. A gente entendeu o quanto ela era necessária e o quanto a gente tinha tido cuidado de não deixar ela cair dentro daquele poço, dentro daquela cacimba. E o que a gente tem visto é isso, irmãos. Homens e mulheres que por alguma distração da vida, da caminhada cristã, tem esfriado. O poço aqui, irmãos, é o esfriamento espiritual, aonde não se há mais nem vontade de orar. Já se perderam as suas forças. Conheço eu um homem, irmãos, que pregava para mim, e mais, pregava com autoridade. Além daquilo que lhe cabia, pregava com tanta autoridade, e me mostrava uma bagagem imensa de currículos teológicos, conhecimento da Bíblia, de tantas coisas. E aí, às vezes, eu tenho dito isso aqui na igreja, irmãos. Quando eu venho aqui, que muitas vezes eu me emociono, eu choro, e eu até estou preocupado, que esses dias eu não estou muito emotivo, irmãos. Já fico assim, quase que preocupado. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar com isso? É que eu não quero perder, irmãos, a essência de me deleitar diante do Senhor, de derramar uma lágrima diante do altar do Senhor, como eu tenho visto muitos homens que estão com seu coração pedrificado, porque deixaram essa chave cair. E no mundo espiritual, nesse mundo cristão, ainda há oportunidade de voltar. Deus lhe dá a condição de voltar, de retornar. Mas a frieza é tão grande que já não lhe tem mais força, já não lhe tem mais apetite, já não lhe tem mais uma coragem, a vergonha tomou conta. E a falta de tantos e tantos outros desejos de buscar a face do Senhor. E aí se deixam perder pelo meio do caminho. Por quê? Porque o Jesus, dentro do manual, ele nos diz que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. E quando nós aprendemos isso, irmãos, nós vamos caminhando e nós vamos cuidando todos os dias dessa ferramenta tão importante, irmãos, que é a oração na nossa vida. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu, diante de muitas lutas que eu tenho passado com relação à minha saúde, eu fico vendo, Deus, obrigado pelo teu agir para com a minha vida. Esses dias o meu irmão ligou de São Paulo, e aí, como é que tá? Tá bem. Tá precisando de quê? Aí se eu fosse fazer a lista, meu irmão, né? A lista é gigante do que a gente precisa. Aí disse, eu vou levar um negócio aí para ti. Ó, eu pensei logo, ele vai trazer bem um dinheirinho para mim, entendeu, Marcelão? Eu pensei logo, né? E aí, ele veio de São Paulo para cá. Quando chegou lá, ele trouxe um equipamento e uma blusa de crossfit, de malhar. Olha, o cara com artrite reumatoide ganhar um equipamento de crossfit. Entendeu como é? É um negócio meio doido, irmão, que acontece na vida da gente. Mas aí, a minha oração tem sido, irmãos, Senhor, firma os meus passos, coloca-me de pé, segura em minhas mãos. Essa tem sido a minha oração. Marcelo Timbó é testemunha disso. O Paulo não estava na equipe, mas Deus envia esse abençoado para perto de nós. Mas o Alexandre, né? E o irmão Reginaldo está aqui nessa noite também. O Neto não estava lá nesse dia. Eu acho, não sei se o Marcelo Costa estava. Araújo, Maico, uma turma aí, o Alexandre estava lá. Vocês são testemunhas disso, irmãos. De um dia que vocês foram lá em casa me visitar, eu com meu joelho inchado de dor. Inchado, porque na minha cabeça estava tudo perdido. Entendeu? Um desânimo total.
Mas aí, irmãos, eu orando, pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus segura em minhas mãos, diante de um problema de saúde tão grande. Aí, irmãos, esse é o papel da igreja. Quando eu cheguei, pensei que naquele monte de carro chegando lá, eu estava no quarto nesse dia deitado lá, o Samuel pequeno, uma luta tremenda e ferrenha que a gente acha que o mundo vai se acabar. Marcelo Timbó até tirou uma foto do medicamento, não foi, Marcelo? Lá da bula do medicamento, eu não sei se tu lembra disso. Mas uma bula gigante, que eu não sei nem para que precisa, não sei nem para que servia aquele medicamento, irmão. Que era tanta contraindicação, que a indicação se resumia talvez em umas 5 ou 6 linhas. Né? E aí aquele medicamento provocava-se uma mudança drástica no meu organismo, no meu pensamento, era tanta coisa. Mas eu sempre fui pedindo a Deus um direcionamento. Pedindo a Deus força, coragem, sabedoria, estar de pé. E hoje eu estou aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes eu até quero ter mais. E não minto. Porque o saco do ter, ele é um saco sem fundo. O saco do ter, irmão, é o desejo do ser humano de ter. Nunca tem fundo, nunca acaba. Eu quero uma casa. Deus dá uma casa. Aí a pessoa, eu quero outra. Essa aqui está pequena. Eu quero um helicóptero. Não, agora eu quero um avião. E por aí vai, irmãos. O saco do ter é assim no coração da gente. Mas Deus tem me dado, irmãos, todos os dias a sabedoria de entender. E às vezes eu brinco muito e procuro. Às vezes é nessa pegada, por quê? Porque é uma estratégia que Deus tem me dado. De me divertir. De brincar com os irmãos. Por quê? Porque senão eu enlouqueço, irmãos. E eu perco o sentido de um direcionamento ao qual Deus tem me dado. Esses dias eu pude presentear a Marcelene. Parece até uma coisa simples, né? Eu pude até presentear a Marcelene, irmãos, né? Que desde quando a gente veio lá de casa, ela ficou lavando roupa na mão. Né? E lavar a roupa, meu irmão, para a mulher o negócio é sério. Nos dias de hoje, é cansativo, a gente sabe que é cansativo. Eu já lavei muita roupa, na época que eu servi o exército, que eu era solteiro, eu servi o exército, não, irmão, estou com brincadeira, mas assim, né? Mas eu já fiz isso. E aí o que é que acontece? A gente veio lá para a igreja e ela ficou lavando. A gente lá em casa tinha uma máquina de lavar, mas a máquina ficou lá na minha mãe e a gente veio para lá. E eu já vou encerrar aqui com esse pequeno testemunho daquilo que Deus faz na vida da gente através da oração. E aí, irmãos, eu tenho pedido a Deus o quê? Senhor, me dá força, coragem. Porque eu não quero ser dependente de medicamento. Às vezes alguém chega para mim e diz, como é que está a medicação? Meu irmão, a medicação eu estou deixando ela para trás. Eu não estou dizendo para você tomar algum remédio, abandonar não, irmãos. É uma particularidade entre eu e Deus. E aí, eu ia passando lá no Cambará, numa curva lá, e a comunicação do interior é através de quê? Do grito. Né? Geralmente a gente grita, ué, ué, aqui não, oi, lá não, é ué, ué. E aí eu ia passando numa curva, vi a bicicleta do amigo meu parado, e aí eu gritei por ele estava embaixo de uma mangueira. Irmãos, quando eu cheguei lá na mangueira, uma mangueira Tamaracá, sabe, Auristênio, não sei se tu conhece a mangueira Tamaracá, o Auristênio é muito conhecedor de brinquedo, eu sei que ele é conhecedor, né? Mas de manga, mas enfim, irmãos, aí... Irmãos, aquela manga, que lá no Camará é a terra da manga. E quando dá manga com força mesmo. Não é negócio de brincadeira, que até as vacas abusam de comer. E aí, irmãos, quando eu vi aquele monte de manga no chão, rapaz, aí os meus olhos ficaram assim, fascinados com aquilo, sabe? Eu fiquei assim. Aí eu digo, não. Aí como assim Deus me deu assim um dom de... pequeno dom, né? Talvez de vendedor, estratégia de vendedor. Eu disse, não, rapaz, isso aqui não vai ficar assim não. Amanhã eu vou vender manga. Eu não aguento ver um negócio desse, não. Eu não aguento ver um negócio desse. Rapaz, aí eu nem dormi de noite. Viu, Paulo? Eu não dormi de noite não, Marcelo. Pensando, rapaz, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Entendeu? Aí, de manhãzinha, irmãos, eu fui para lá, botei 2 caixas de manga no carro, me taquei para Calcaia. Aí a gente já começa, o negócio começa louco, irmão. O negócio começa, às vezes não é como a gente quer, mas é como eu falei anteriormente, é o propósito que está por trás daquilo. E aí quando eu cheguei lá na Calcaia,
Fui lá pro Casus, um cara que vende galinha. Olha, oferecer manga um cara que vende galinha, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para poder tomar conta do negócio do mercado, pegar a estratégia ali. Eu perguntei, Casus, quer comprar 2 caixas de manga? Ele riu para mim e disse, tu é doido, ela quer manga. O outro de lado disse, eu dou R$30 nas 2 caixas de manga. Eu, opa, só no meu pensamento, eu não dei viagem perdida, está vendido. Eu não comprei. Entendeu como é? Está vendido. Para mim tudo é lucro. Mas a viagem lá para cá, eu não quero saber, irmão. Quero saber se eu boto meus 30 no bolso. E aí, fiquei ali, mas eu também não disse que estava vendido. Aí eu utilizei aquela minha estratégia de muita calma nessa hora. Aí, o Cazuza disse, o Fernando compra. O Fernando não estava, ele chamou a mulher dele. A banca da mulher, assim, bem na calçada, assim. Aí ela veio e disse, bom dia, eu digo, não é porque eu quero vender 2 caixas de manga. Aí ela pegou e disse, eu compro, quanto é que você paga? Eu perguntei a ela, né? Aí ela disse, quanto é? Eu disse, quanto é que você paga? Eu pago R$50 nas 2 caixas. Aí, meu irmão, aí eu fui, tipo assim, quando o cara faz um gol, né? Eu fui para a plateia, né? E aí, irmão, corri para o estacionamento, porque eu tinha deixado o carro no estacionamento, porque lá não podia parar, senão eu levava uma multa zona, e aí, quantas caixas de manga eu ia ter que vender? Peguei, aí chamei um amigo meu, o cara foi buscar um carro no mercantil do Louro, saímos com esse carro no meio da rua, teve que ser preso. O cara entrou no mercantil, irmão. Trouxe um carro de supermercado para trazer essas mangas. Trouxemos as mangas, a mulher comprou as mangas, me pagou o dinheiro. Aí ela disse assim, o cara não passou hoje, ela já tinha um fornecedor. E aí ela disse, ele não passou hoje, mas ele vai passar amanhã. Traga quinta-feira, isso era na terça. Traga na quinta. Eu digo, opa, já ganhei um cliente. É só 2 caixas, mas eu já ganhei um cliente. Mas aí, meu irmão, não me contentei com aquilo, era muita manga, entendeu, Paulo? Não me contentei com aquilo não, meu irmão. Amanhã, peguei as mangas, amanhã, a estratégia. Eu vou vender manga lá no posto Ceará. É o posto Ceará que dá 085. Você vai descendo aqui no rumo da Calcaia, ou no rumo das praias. Posto Ceará do lado esquerdo ali. Lá no Cipó, perto do posto 1000. Cheguei lá com as caixas de manga. Pedi o gerente para vender lá de tarde, né? Eu digo, olha, meu pensamento, o pessoal estão vindo do pé 100, os caras vão para a rua, para abastecer, eu ofereço a manga, já vou vender minhas mangas ali. Só que quando eu cheguei lá, o gerente veio e me disse, rapaz, eu não posso vender aqui, porque aqui a gente trabalha com produto inflamável, e aí a fiscalização não permite, a não ser que seja num ambiente fechado. Aí, meu irmão, já saí ali com aquelas mangas, agradeci o cara e tudo pela atenção dele, fui embora. Mas no meio do caminho eu ia, orando. Deus me mostra um cliente para comprar essas mangas. Fui para um loteamento do Hernando Viana. Cheguei lá dentro, irmão, vende as 2 caixas de manga ligeiro. Fui para casa. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, eu fui deixar as mangas lá na mulher. Aí na volta, eu já tinha o dinheiro para comprar o pão do café da manhã e mais alguma coisa. E o troco que sobrava, eu fiz até um cofre. Peguei uma caixa lá, meu irmão, uma caixa de papelão, aqui é o cofre do tanque, da máquina de lavar. A gente comprou um tanquinho, né? E aí, ia botando dinheiro ali, botando dinheiro lá, botava gasolina, comprava o pão, até que a mulher pegou e disse, amanhã tu traz 4 caixas. Opa, a conversa já mudou. De 2, eu já passei a vender 4. 4 vezes 25, R$100.000. Aí, irmãos, foi nessa pegada. E eu orando a Deus e Deus me mostrando a solução. E aí eu pegava o dinheiro, botava a gasolina, comprava o pão, comprava alguma coisa e o troco botava lá no cofre, Até que chegou um dia, meu irmão, eu abri o cofre, fui contar o dinheiro. Quanto é que tinha lá? R$700.000. Vim na Calcaia, pesquisei o preço com a Marcilene e o Samuel, e a Marcilene já queria levar, porque tu sabe, né, mano? Aí eu trouxe a Marcilene, foi um negócio que eu fiz errado, foi isso, foi ter trago a Marcilene. Ela já queria levar. E aí eu fui embora, irmãos. Aí na segunda-feira eu vim, trouxe o dinheiro, cheguei lá na loja. A mulher já veio, eu quero esse aqui é uma marca boa e tal, coisa de vendedor, né? E eu só olhando para ela, meu irmão, eu sou um vendedor de manga, entendeu? Eu sou um vendedor de manga, eu conheço as estratégias do vendedor. E aqui o senhor pode pagar em 12 prestações, no cartão, no PIA, você pode pagar em 12 prestações e tudo. Aí o dinheiro deixa a gente eufórico, né? Como se diz na linguagem, né? Meio boçal, né? Eu digo, não, patrão, abençoado, eu quero comprar à vista. E eu quero um desconto, porque é à vista. Aqui é dia de manga. Brincando com ela.
consegui um desconto de R$ 50, irmãos. Opa, já sobrou dos 700, já sobrou 50. Eu peguei, sim, aí ela pegou e disse assim, esse aqui é de 12, tem o de 12, tem o de 10 quilos, 12 quilos, parece, 15 quilos, essas coisas de quilo lá. Eu digo, eu quero é o maior, que caiba logo assim, umas 2 redes de um edredom grande. Entendeu? E aí, irmãos, fui lá, paguei, aí eu disse, a única coisa que eu quero é que você peça o rapaz para ir botar no meu carro. Ela, sim, mas a entrega, isso era na terça-feira. Mas a entrega só pode deixar sexta-feira. De abençoado, meu carro é um Fiat Uno. Já carreguei cachorro morto, galinha, já levei mulher. Você não sabe o que é um Fiat Uno. Baixou o banco, é uma caçamba. Peço o rapaz para ir ali do outro lado, eu vou estar esperando ele lá. Ele botou no carro e eu, fui embora, irmão. Cheguei lá em casa, eu achando que esses eletrodomésticos de hoje, né? Antigamente, meu irmão, uma geladeira, aquele abençoado ali que é grandão ali, ou o próprio pastor, para levar uma geladeira, meu irmão me ajuda aqui. Hoje um menino de 12 anos carrega uma geladeira. Aí, irmão, eu fui tirar lá, eu lá sabia que era maneiro, eu tinha trago era a pé. Aí cheguei, irmão, o Samuel arrancou logo a caixa, fez logo uma casinha para brincar. E aí, irmãos, resumindo, eu já vou encerrar aqui. É porque a minha oração tem sido, Senhor, me dá força, segura em minhas mãos. Eu não quero ser dependente de medicamento, mas sim do Senhor. Deus me mostrou aquelas mangas em uma oportunidade de Ele me mostrar que independentemente da situação, eu sou capaz. Nós somos capazes, irmãos. Mas muitas vezes nós caímos no comodismo e a gente não quer ser confrontado com aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Eu poderia muito bem voltar naquelas mangueiras hoje, irmãos, e ver aquele monte de caroço no chão, que ainda tem alguns lá, porque dá muito. Mas aquilo seria o reflexo de algo que eu tinha me negligenciado a fazer e uma oportunidade que Deus me deu. De algo que está nos servindo e que Ele trouxe para nós uma bênção, a qual nós não tínhamos. Irmão, foi com luta, foi com dor, foi de madrugada. Tinha um amigo meu, e eu já vou encerrar aqui, irmãos, que eu botava as caixas de manga peça, Paulo, entendeu? Um dia a Marcelina ficou até com dor nas costas de me ajudar a botar essas caixas de manga de manhã no carro. Aí eu liguei para um indivíduo, um amigo meu, o Erialdo, amanhã, 5 horas, Erialdo, é para tu estar aqui, para me ajudar a botar essas caixas de manga no carro, porque eu não aguentava, entendeu, Marcelão, botar as 4 caixas. Aí ele tem às vezes eu ligo para ele, Erialdo, tu está fazendo o quê? Eu estou aqui descansando a minha beleza. Olha o que é que o indivíduo diz. Aí o Erialdo não apareceu, entendeu, irmão Paulo? Aí eu tive que acordar a Marcelene para me ajudar a botar. Mas a gente foi, irmão, juntos ali, pegado, entendeu como é? Repartindo as obrigações. E tudo deu certo. Eu comprei o tanquinho, está lá em casa. A Marcelene agora já está assim, né, mais light nos serviços. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? É porque muitos de vocês conhecem o que a gente tem passado, mas eu tenho orado, porque eu tenho entendido, Marcelão, que isso é uma ferramenta que Deus tem me dado, que eu não posso desperdiçar ela de jeito nenhum. E eu tenho pedido ao Senhor é que eu não venha perder essa essência de estar na presença do Senhor, como esse homem teve, que pediu a Deus, e o Senhor, a Bíblia diz que Deus concedeu a ele o que ele lhe tinha pedido. Então que Deus abençoe a sua casa, irmãos. Que Deus abençoe a sua família ricamente. E saiba de uma coisa, irmãos. Como a palavra do Senhor nos diz, que tudo é possível ao que crê. Não perca as esperanças, não desanime. Viver é muito bom, irmãos. Viver é muito bom. Basta eu e você entender o sentido da vida. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. E vocês são um presente de Deus